Graças a Deus, irmãos, vamos abrir os nossos textos. Crianças até os 12 anos de idade podem permanecer aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Vamos para a leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós lemos o capítulo 8. Diz o seguinte: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e os colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Vamos deixar até aqui. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui, congregados, reunidos em torno da sua palavra, para ouvir o que o Senhor quer dizer a nós, para responder cada uma dessas afirmações, proclamações do Senhor para a nossa vida, com obediência. Obrigado por tudo que o Senhor já falou aqui conosco, cada texto lido, cada cântico. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale uma vez mais. Fale conosco, nos ajude a perceber a sua voz e acolhê-la em nosso coração. É o desejo que nós temos e que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você se lembra a todo momento que Deus está presente com você? Todo momento que Deus está presente, que Ele é uma presença fiel com você. Quando você, hoje de manhã, estava lá na sua casa, fazendo café, botando a água para ferver, Deus estava lá, fazendo com que a água entrasse em ebulição. Caso contrário, se Deus não estivesse lá, não tinha café. Ou então, se você esperou o café da manhã e comeu lá na sua casa, colocou um pão de queijo para assar, ou fez um pão, Deus estava lá também, fazendo eles crescerem pelo forno, fazendo o fermento fermentar e cumprir seus processos ali de crescimento da massa. Sem Deus, sem a presença de Deus ali. Ou então mesmo ontem, quando você se deitou e logo você pegou no sono, isso aconteceu porque Deus estava presente. E Ele estava com você. Você tem essa consciência o tempo todo? Porque sem Deus, nenhum desses processos aconteceria. Na verdade, a consciência da presença de Deus, às vezes nos falta, e uma consciência da presença de Deus de muitas formas. Deus está presente em todos os lugares, não é? Deus está presente no inferno? Tá. Só que Ele está presente ali para uma coisa diferente do paraíso. Ali Ele está presente para julgar. A sociedade que já está lá, entende? Respeito das pessoas. É Deus. Deus está presente, Cristo está presente em todo lugar, mas em alguns lugares para consolar uma pessoa enferma, em outros lugares para celebrar uma festa, com aqueles que se alegram, em outros para julgar, em outros para abençoar. Deus é um Deus presente. Agora, normalmente, nós somos tentados a falar da presença de Deus quando a gente percebe a presença de Deus. Aí a gente está falando da nossa percepção da presença de Deus. Nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus estava presente naquele lugar. Você já foi naquele lugar ali? Deus estava lá. A gente confunde
ou pelo menos a gente tem um cacuete de falar da presença de Deus, onde a gente percebe a presença dele, mas ele está em cada um desses processos que começou dele. O texto de hoje ele fala sobre a presença de Deus. Ele usa duas importantíssimas imagens do Antigo Testamento para falar de como Deus estava presente entre o seu povo, continuando a teologia bíblica da presença, desde o Éden, quando Deus habitava com Adão e Eva, e na criação do dia, se fazer presente com eles, até quando a gente vai morar junto, habitar aqui de novo na Nova Jerusalém. Esse é um texto muito importante. O contexto dessa passagem é o término da construção e do mobiliário do templo. Vocês se lembram? A gente leu e nós estamos fazendo a sequência sempre do livro dos Reis e hoje eu leio o livro das Crônicas, porque eles seguem para e passo a mesma narrativa, só que o cronista acrescenta as coisas que eu julguei ser mais importantes de mais que fazer referência, ler com vocês. Mas o contexto é o mesmo. Gastaram alguns capítulos falando sobre a construção externa, as estruturas externas do templo, depois as estruturas internas, os seus motivos, os seus desenhos, aqui a lundinha. Aí depois o mobiliário, gastou alguns capítulos falando sobre a mobília, e agora ele vai falar sobre um móvel muito importante, a Arca da Aliança. Depois, o texto começa aqui dizendo, depois que Salomão concluiu a construção do templo, depois que Salomão trouxe todos os utensílios que Davi havia separado, então ele chama todo o povo para congregar ali no Monte Moriá, onde estava construindo o templo, para subir a Arca da Aliança. Agora, é claro que tanto o cronista quanto o historiador do livro dos Reis narram o mesmo acontecimento, mas eles têm propósitos diferentes. Quando o livro das Crônicas foi escrito, já não tinha mais tempo de Salomão, o povo já tinha ido para o exílio, estava voltando, eles iam reconstruir o templo. Então, o cronista chama a atenção de algumas coisas para inspirar as pessoas, para orientar o trabalho delas ali na construção daquele templo, que é diferente do que o autor dos Reis. Por exemplo, há um acréscimo aqui, eles seguem bem de perto do 1 Reis capítulo 8, mas não há acréscimo sobre os levitas e sobre os sacerdotes. Ele dá mais importância a isso. Por quê? Porque ele quer orientar o trabalho, o culto daqueles que vão construir um novo templo. Ele quer inspirá-los, ele quer dirigi-los para que eles tenham uma experiência parecida. A gente pode dizer, portanto, que o tema, tanto do livro dos Reis como do livro das Crônicas, é a ocupação da nova casa de Deus. A nova casa de Deus construída, pronta, ela é agora ocupada. Ela vai ser ocupada. E é claro, a gente tem que entender uma coisa. Os templos do mundo antigo, do Antigo Oriente Próximo, que é o contexto que Israel está inserido, mais do que lugares de adoração a Deus, como a gente pensa no templo, a gente pensa no templo, vai no templo para adorar. Os templos do mundo antigo, eles eram entendidos como a habitação de Deus. O texto bíblico aqui deixa isso claro, ele chama de casa de Deus várias vezes, ele fala que Deus habita aqui várias vezes. Eles entendiam, claro, que ali eles iriam sacrificar, ali estava o altar, há uma centralização do culto ali, mas em última instância, a importância daquilo é que Deus voltou a habitar com o povo. Isso não é qualquer coisa, porque desde o Éden, essa habitação de Deus no meio do povo é perdida. Os querubins, protegendo a entrada do Éden, não permitindo que se habitasse de novo com Deus, e aí todo o templo construído com desenhos de querubins. Nós vamos ver os querubins aqui de novo, fazendo alusões ao paraíso perdido, é restaurado aqui. É um momento muito importante. Com toda certeza, é um momento áureo do ministério de Salomão. Depois que se termina, daqui para frente, Salomão é daqui para trás, e só é. Mas essa ocupação, ela também diz sobre o cumprimento de uma promessa que Deus fez. E é por isso que o texto, o tempo todo, faz ligações com outros momentos da narrativa bíblica, principalmente com o Êxodo. O texto que nós lemos hoje aqui na nossa liturgia, quando Deus ali no Monte Sinai dá os 10 mandamentos, nós vamos ver que isso o tempo todo é repetido aqui. Da mesma forma, quando o tabernáculo foi inaugurado, quando houve uma oração de dedicação para o tabernáculo, a glória de Deus ali se fez presente, as 10 palavras foram dadas, isso que nós lemos aqui, tudo isso é repetido aqui, é recapitulado com outras dimensões, muito maior,
muito mais abundante. Mas voltando que tem continuidade, mostrando que Deus estava cumprindo promessas que ele havia feito a Moisés, que ele havia feito a Davi, e ele estava cumprindo com Salomão. O próprio nome da arca da aliança, não é qualquer arca, não é qualquer baú, um baú da aliança, justamente porque o que tinha dentro dele eram os termos da aliança. A ocupação desse templo é um lembrete da continuidade do pacto de Deus que ele tinha com o seu povo. É perene, é o mesmo pacto. Ele está sendo reafirmado, ele está sendo aprofundado aqui, mas é a mesma aliança. E a pergunta que nos resta é o que a gente aprende sobre essa ocupação da nova casa de Deus? O que nos ensina o texto bíblico sobre isso? Por que tem 2 capítulos na Bíblia sobre o mesmo assunto? O quão importante isso é para nós? O que marcou essa ocupação? Esse é um texto muito rico, tem muitas informações, mas dá para a gente organizar essas informações, dizendo que essa ocupação da casa de Deus ela foi marcada por 3 coisas, por 3 presenças. A presença do povo, a presença de sacrifícios e a presença de Deus. A ocupação da nova casa de Deus foi marcada pela presença de todo o povo de Deus, de abundantes sacrifícios e da presença do próprio Deus. Agora, antes de explorar cada um desses pontos, é importante, eu gosto de fazer isso aqui, antes de continuar, que são as considerações cristológicas. Porque esse tema da presença de Deus, como eu disse para vocês, ele percorre toda a Bíblia, ele vai de Gênesis a Apocalipse, e a maneira como o Antigo Testamento constrói essa teologia da presença é fundamental para a gente entender a cristologia e a eclesiologia do Novo Testamento, ou seja, o que o Novo Testamento nos ensina sobre Jesus e o que o Novo Testamento nos ensina sobre a igreja. Porque apesar da gente ter na nossa história diversos concílios importantes para nós, Nicéia, Calcedônia, Éfeso, em que várias categorias importantes foram usadas pelos bispos da igreja para falar a respeito de Cristo, que ele era homúcios com Deus, ou seja, uma mesma substância. Mas esses termos e essas imagens não fazem parte do imaginário do autor do Novo Testamento, que era o hebreu. Esses bispos, na sua maioria, eram de fala grega, depois de fala latina. Os hebreus, todas as vezes no Novo Testamento, e com exceção de Lucas, todos os autores do Novo Testamento são hebreus, quando eles iam falar de Jesus e da igreja, eles usavam as imagens do templo. A cristologia do Novo Testamento, ela é compreendida como enxergar em Jesus o cumprimento das expectativas frustradas do povo, porque nós sabemos como é que termina essa história, a gente sabe quem é Salomão, a gente sabe o que aconteceu com Israel. O cronista, por exemplo, ele já está escrevendo essa história aqui depois que tudo aconteceu. A gente sabe o que vai acontecer nesse tempo, a gente sabe o que vai acontecer com a Arca da Aliança. Na verdade, não sabe, porque sumiu a Arca da Aliança. Mas é preparatório para quem é Cristo. Deus conosco, Emmanuel, a completa e plena presença de Deus entre nós, a encarnação. Várias narrativas bíblicas deixam claro como que o povo de Deus era tão presente na vida, na obra do ministério de Cristo, que ele afirma que nós somos o seu corpo. O texto bíblico é enfático sempre em falar do corpo de Cristo sendo sacrificado. Em diversos momentos também da presença gloriosa de Jesus na transfiguração com seus discípulos, em Mateus 17. Ou então, na visão de João no Apocalipse, de Cristo andando pelos candelabros, de Cristo no meio da fumaça da sua glória. Imagens do Antigo Testamento, do templo, aplicadas em Jesus, aplicadas em mim, em você. Portanto, o Evangelho, a boa notícia no livro das Crônicas, a boa notícia no livro dos Reis, é que quando a gente aprende sobre a presença de Deus, naquele momento a gente aprende ainda sobre Cristo e da presença dele nas nossas vidas. Portanto, eu gostaria de aprender um pouco mais. Vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre a ocupação dessa nova casa de Deus. Em primeiro lugar, ela diz respeito à presença do povo. E isso está nos 5 primeiros versículos que nós lemos. Nós não precisamos repetir.
Deixa eu só abrir aberto para você ir vendo, observa que há uma ênfase constante do autor, do cronista, em afirmar a presença de todo o povo de Israel. Essa expressão todo o povo é importante no livro das Crônicas. Por quê? Porque daqui a alguns capítulos, o povo de Deus vai ser dividido. O reinado do filho de Salomão, Roboão, vai dividir, já não é mais todo o povo. Uma característica de um bom rei era quando ele conseguia congregar todo o povo. Quando diz que Salomão fez isso, está porque ele é um bom rei. Depois de terminar a obra do templo, depois de trazer todos os utensílios, agora Salomão traz o povo de Deus em volta do templo, para a cidade de Deus. O termo aqui para congregar, para reunir, kahal, é um termo hebraico que não é só reunir como a gente reúne objetos, é congregar. Virou um termo técnico do Antigo Testamento para falar do povo reunido em solenidade cultica, inclusive para Salomão. No livro do Eclesiastes, Salomão é apresentado ali, ele se apresenta como o Correlé, que é algo que veio de carral, é o mesmo termo, aquele que está na assembleia, aquele que está no meio do povo, aquele que está congregado. Salomão é essa figura, no meio da assembleia de Deus. Ou seja, ele não só traz o povo, como ele trouxe os objetos de Davi, ele congrega com a intenção, com a motivação religiosa. Eles estão ali para cultuar o Senhor. Agora veja, é importante também prestar atenção que o texto é enfático em repetir várias vezes, modos diferentes, que os homens, os anciãos, os chefes de família, veja aí, estão respondendo à convocação do rei. O rei convoca o povo e vai dizer, logo à frente, que toda a assembleia tinham homens, mulheres e crianças ali, mas há uma ênfase grande nos homens. E isso é importante para a gente entender o lugar representativo do homem na organização bíblica do culto. Algumas pessoas gostam de chamar o cristianismo de patriarcal, mas não seja o melhor termo. Quando a gente pega o próprio conceito mesmo, que é pater, que é o governo do pai, o governo não estava na mão do pai no Antigo Testamento, o governo sempre esteve na mão de Deus. E vai ver isso logo à frente. Agora, o Daniel Bock, que é um excelente autor sobre teologia do culto, ele usa um termo, ele fala que é incontornável dizer que todo o Antigo Testamento Novo ele é patricêntrico. Ele é centrado no homem, no pai principalmente. Os mandamentos que nós lemos aqui, eles são dirigidos ao homem. As responsabilidades são do homem. Eles puxam, eles respondem e trazem as famílias todas. Patricêntrico. A ética religiosa de Israel era centrada no chefe de família, com todas as leis, chamando a responsabilidade. E se ele falhasse, como muitas vezes falhou na história de Israel, e como a gente vai ver falhar constantemente, Israel se viu nos lençóis, e aí as mulheres, e as crianças, e os estrangeiros eram desumanizados por causa dos anciãos. Veja, o texto tem um fluxo, olha aí, o texto narra uma procissão rumo ao Monte Moriá. Eles estão subindo, veja, versículo 4, os anciãos, versículo 4, os levitas, versículo 5, os sacerdotes, só no versículo 6, Salomão, o rei, e aí no versículo 6, toda a congregação. Está vendo? Eles não estão dispostos aleatoriamente, não tem ancião, levita, tá? Não estão dispostos aleatoriamente. Veja, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, era um esforço de Davi. Era uma iniciativa de Davi. Dançando, tal, e aconteceu que ele foi usado de morrer quando ele toca na arca. Aqui o texto está deixando claro que não é uma iniciativa primeiramente de Salomão, não é um capricho de Salomão. Todo o povo, os líderes do povo, respondem ao chamado do rei. Trazer a arca não é só mais um desejo do rei, mas é de todo o povo, liderada pelos anciãos, liderada pelos chefes, como a igreja é liderada pelos seus presbíteros. Agora, o que é muito interessante, e isso aqui está presente no texto mesmo de maneira sutil, da mesma forma que nas estruturas, nas paredes do templo, haviam claras reminiscências do Éden, daquilo que foi perdido no Éden, os querubins, as árvores, os brotos, aquilo que não foi possível também no Éden, por causa do silêncio e da ausência de Adão, é aqui tentado uma vez mais. Agora é feito possível por causa da presença de todo o povo, representado pelos seus anciãos. E um último detalhe,
é que isso aconteceu no mês 7. Você se lembra que no calendário judaico, no Antigo Testamento, no mês 7 é no meio da festa dos tabernáculos. E você se lembra que essa festa do tabernáculo ela era comemorada porque o povo ficava em tendas, lembrando a época que eles viveram em tendas. Por que isso aqui aconteceu? No mês, olha que ironia. No mês em que eles geralmente eram forçados a se lembrar que um dia eles foram peregrinos, agora eles têm um tempo estável, que Deus não habita mais numa tenda móvel que desmontava, mas ele é estável, eles tinham paz, eles tinham conquistado a terra. Acontece quando? Quando eles lembram que eles foram tirados do Egito, quando eles lembram que eles habitaram em tempos muito tempo no deserto. O povo, a presença do povo de Deus. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que significa para nós hoje. É que o cronista e o historiador estão nos mostrando, nos ensinando que a ocupação da casa de Deus é marcada pela presença de todo o povo. Um povo liderado pelos homens, a presença de homens, de mulheres, de crianças, reunidos, mas não reunidos por qualquer coisa, reunidos solenemente, reunidos para cultuar o Senhor. Nós vamos ver a seguir, reunidos para oferecer sacrifícios a Deus, trazer a arca da aliança, responder ao chamado do rei, ungido do Senhor, para irem à ocupação da nova casa de Deus. A espiritualidade evangélica é muito presa na pirotecnia, né? Essa passagem que é muito conhecida por causa da nuvem, tem música, tem banda, né? Tem esse nome, trazendo a arca. Quem era do movimento neopentecostal aí se lembra. Quem já participou dos encontros com Deus aí se lembra também dessa passagem, era preferida aqui. Os sacerdotes podiam ministrar mais por causa da nuvem. Mas a presença de Deus também é marcada por essas estruturas comuns. Os homens presentes, as mulheres presentes, as crianças presentes, todo o povo reunido intencionalmente para cultuar. Às vezes, meus irmãos, a gente não pode organizar uma igreja porque falta homem para ser presbítero, para ser diácono. A igreja tem dinheiro, a igreja tem estruturas, não tem homem. Trazer pessoas para a igreja não se faz com trazer os objetos, como Salomão estava trazendo os utensílios, arrastar a gente para a igreja, não trazer para a igreja, vamos arrastar a gente para a igreja. Intencionalmente eles responderam o chamado. É a mesma estrutura do nosso culto. Deus fala primeiro, Ele nos chama, nós respondemos, somos congregados, depois Salomão vai orar, vai abençoar, o povo vai ser enviado embora. Igualzinho. Tudo isso aqui é importante para marcar a presença de Deus, que também no Novo Testamento diz respeito às pessoas, à sua intencional reunião, o seu culto, e que todas as vezes que a igreja também não entendeu isso, elas colocam em problema. Lembre-se do texto que nós vamos ler aqui de 1 Crônicas, 1 Coríntios, capítulo 11, em que o apóstolo Paulo escreve: olha, eu dou vocês muitas coisas, mas uma coisa do novo, porque quando vocês chegam para a ceia, que é uma refeição mesmo, deixa de ser uma refeição durante o conceito da igreja. Mas é uma refeição, e tem gente chegando e comendo, bebendo e saindo bêbado, e tem gente que chega e não tem o que comer, porque geralmente quem chegava eram as pessoas que trabalhavam, eram os escravizados, e não dava tempo deles participarem. São loucos, porque está tendo divisão do corpo. Não é todo o povo. Não são todas as pessoas reunidas para o culto. Tem gente que está indo para comer qualquer coisa, você tem comida em casa. É esse o contexto. Ou então Tiago, escrevendo, falando assim: olha, os ritos da igreja, fazendo preferência das pessoas, tendo preconceito das pessoas. A pergunta que eu faço para vocês esta manhã é: o que impede as pessoas de desfrutarem da presença de Deus? Todas as pessoas reunidas no nosso meio. Todas. Todo o povo de Deus. Por que tem gente que não está atendendo a convocação do ungido do Senhor para estar também reunido? É por causa das nossas preferências pessoais, porque a gente gosta de se reunir assim, só com os iguais, os que pensam iguais, as nossas preferências político-partidárias. É por causa das nossas preferências etárias. É porque a gente talvez os casaizinhos com filho, não vê gente que tem filho, não vê gente que não tem filho. Por causa disso, isso está errado. A igreja não é formada, nunca foi formada, nunca foi uma congregação de iguais.
A igreja é um lugar que todo o povo congrega em culto. Não é um projeto só dos sacerdotes, dos levitas, dos presbíteros, mas é uma resposta de todo o povo de Deus à convocação do rei. Essa é a primeira lição, a primeira marca, a presença de Deus. Agora, em segundo lugar, esse povo está lá de qualquer jeito ou para qualquer coisa, há também uma marcante presença de sacrifícios. Veja o que diz a partir do versículo 6. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinham reunido diante dele da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se visse de fora. E ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia outra coisa alguma, senão duas tábuas que Moisés tinha posto em Horeb, quando o Senhor fez a aliança com seus filhos, os filhos de Israel, quando saíram eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se achavam, se sacrificavam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã e de Jedutum, que seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltério e com harpas, estavam em pé, para o oriente do altar. E com eles, até 120 sacerdotes que tocavam. Estão deles? Até aqui. Veja, depois dele descrever os homens de Israel levando suas famílias em procissão até o templo, ele mostra aonde eles chegaram, até o que eles poderiam fazer, até a porta, a entrada do templo. Vocês lembram da descrição do altar, da grande mesa na frente, depois dali para frente só os levitas, o sacerdote, e depois no santíssimo lugar só o sacerdote. Eles chegaram ali, eles ofereceram sacrifícios. Há uma quantidade impossível de ser contada de sacrifícios oferecidos a Deus, presença de sacrifícios. E aqui, é nesse momento que o cronista acrescenta as coisas que não estão no livro dos reis, porque está muita ênfase no trabalho dos levitas, no trabalho dos sacerdotes, mostrando que eles carregaram a arca, era a obrigação deles. O erro de Davi lá atrás tinha sido esse. Eles levaram a arca, eles administraram ali os sacrifícios. O cronista quer inspirar as pessoas da sua época a repetir isso, até o mesmo zelo, até a mesma santidade. Isso aqui é muito importante. Todo o povo, é a última vez, é o último ato que todo o povo está reunido. Todo o povo se reúne para sacrificar. Depois a gente começa a ler só sobre os sacerdotes levitas dentro do templo. Agora, esse ato de oferecer sacrifícios a Deus, não é só um ato de você trazer uma oferta para Deus, não é que eles estavam alegres, e aí eles vão oferecer sacrifício e alegria. É também de santidade. Eles estavam oferecendo sacrifício porque eles estavam aproximando-se do lugar da habitação de Deus. Eles estavam aproximando-se do símbolo máximo da presença de Deus, que era a arca da aliança. Eles não poderiam se aproximar de qualquer jeito. Eles não poderiam se aproximar sem santidade. Os sacrifícios eram oferecidos também em perdão aos seus pecados, por causa da necessária santidade de Deus. A ocupação da casa de Deus ela é marcada pela presença de todo o povo, mas não é marcada pela presença de todo o povo de qualquer jeito. De todo o povo consagrado para aquilo, congregado para aquilo, mas consagrado para aquilo. É necessária a expiação dos nossos pecados para poder habitar com Deus. Senão Deus não mora no nosso meio. Sem santidade, ninguém verá Deus. Ninguém impuro habitava com Ele. E é interessante que nesse momento o texto, nitidamente, a narrativa, ela desacelera. Porque ela está falando sobre um monte de coisas, pessoas que estão fazendo. Salomão trouxe, o povo foi, congregou, andou, ofereceu o sacrifício e tal. Aí ele começa a parar. Ele desacelera os verbos de ação. E ele começa a descrever. Começa a descrever um monte de coisa. Coisas que um israelita comum não conhecia, não entrava. É como se fosse um tour guiado em um lugar que eles nunca acessaram na vida deles. Começa a descrever e descreve algumas coisas. Todas elas apontam para a santidade de Deus. Todas elas são símbolo e sinal da santidade de Deus. A primeira delas é a Arca da Aliança. O próprio
imóvel, a própria mobília mais importante, a Arca da Aliança ali, que com o seu próprio nome carrega o pacto que Deus tinha, ela que ficava no lugar santíssimo, ou seja, ela foi colocada no interior do templo, o lugar onde ninguém entrava. Em seguida desceu, os querubins já estavam cobertos pelos querubins, os anjos que estão. É uma clara reprodução, um espelhamento do templo cósmico de Deus, onde ele também está cercado pelos querubins, os querubins que faziam distinção, que faziam proteção do Éden depois da queda. Ela fala das pontas da vara que ficavam para fora e que ninguém podia ver, só Deus sabia o que estava acontecendo ali. Fala das tábuas da aliança que estão ali dentro. A única coisa que tinha dentro da arca eram as tábuas da aliança, os termos do pacto, o coração do templo. E fala da santidade dos levitas, os sacerdotes dos levitas se santificaram, usaram roupas de linho fino, estavam adequados e preparados para aquela ocasião. Cada um desses detalhes enfatiza mais uma vez a santidade de Deus. Coisas que só seriam visíveis para o sumo sacerdote, são visíveis para nós, para nos ensinar que Deus era santo. Quando a gente entende essas coisas, a gente pergunta o que isso significa para nós, é que a ocupação da casa de Deus, a presença de Deus, é marcada por santidade. Com a descrição dessa consagração do povo, com a descrição dessas ofertas, desses sacrifícios, das roupas dos sacerdotes, das posturas dos sacerdotes, dos cômodos internos, os autores bíblicos, eles querem nos mostrar que Deus é santo, que sem santidade ninguém verá a Deus. E é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje. Quando fala dos termos da aliança do Sinai, ali dentro, está dando continuidade do pacto. Ali no Monte Sinai, o que Deus falou com Moisés, a mesma coisa que com Salomão, e o mesmo para nós. É por isso que nós temos esses termos hoje aqui. É o mesmo Deus, que continua a existir a mesma santidade. A presença e a santidade de Deus em termos claros, porque às vezes a gente fica pensando assim, Deus é santo, sem santidade não poderia ver o Senhor. Isso é uma coisa meio abstrata na nossa cabeça. A presença de Deus não está presente, assim, é abstrata, é etéreo. Aqui, a presença de Deus é muito clara. A presença de Deus, em todos os desenhos, as imagens, os símbolos, de onde Ele está, sentado no alto sublime trono, rodeado dos seus anjos, nos termos que Ele explicitou para a gente. O que Ele quer? Não faça imagem de nada, não tem outro Deus diante de mim, não mate, não adultere. Os termos claros da presença de Deus, da santidade de Deus. Clareza. O próximo símbolo da presença de Deus, de fato, apresenta o mistério de Deus, que é a nuvem espessa. Mas aqui não. A Arca da Aliança, o seu nome já diz com clareza o que se espera de Deus. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja, sobre nós, ele escreve nos mesmos termos. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Um templo de pedras vivas, santo, igualmente santo. Sem santidade ninguém pode habitar com Deus. Sem santidade Deus não está no nosso meio. E essa santidade, ela é alcançada também com sacrifício. A diferença é que mesmo Salomão, com toda a abundância de sacrifício dele, a diferença do sacrifício de Cristo foi sua eficácia e suficiência. Não em termos quantitativos, mas qualitativos. Foi um sacrifício, de uma vez por todas, suficiente para salvar todos aqueles que ele elegeu. Um sacrifício eficaz que permite, de novo, a gente ter uma nova vida. E uma nova vida também em termos muito claros, como no Novo Testamento, o apóstolo Paulo em Efésios mesmo, um texto como Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, ele fala, olha, não vivam mais como gentios. Ele descreve a vida dos gentios. Antes, pelo que vocês sabem sobre Cristo, pelo que vocês aprenderam com Jesus, despidos do velho homem e revestidos do novo homem. A mesma imagem das roupas
aqui é uma imagem para falar de uma forma de vida, em que a gente abre mão de vícios e a gente se reveste de virtudes. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que poder ajudar o outro. Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. E que a sua palavra possa ser útil. Bem claro o que significa essa santidade. Despir-se de velhos hábitos viciosos e pecaminosos e substituí-los por bons hábitos a partir da compreensão do que você aprendeu em Cristo. A pergunta é: nós estamos santificados como levitas? A gente se preparou para vir aqui hoje, cultuar o Senhor, congregar com o povo de Deus, esse tempo de pedras vivas. O nosso domingo é abarrotado, é confuso, não sabe, a gente não meio, e aí no domingo vem só o carro para a igreja. A gente trocou nossas vestes por vestes novas. Não tem misticismo das palavras. O Schaeffer falava de misticismo das palavras, de santidade, vestes novas. Isso é bem simples, é você deixar de fazer coisas erradas que você fazia, substituir por coisas boas, até se virar sua segunda natureza. Por que você sabe? Por quê? Não tem misticismo das palavras aqui. Santidade é uma coisa abstrata. A presença de Deus é real no nosso meio. Em terceiro e último lugar, a presença, a ocupação da casa de Deus foi marcada pela presença não só do povo, não só do sacrifício, mas do próprio Deus. Veja o que diz o versículo 13 e 14. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor e levantando eles uma voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem espessa, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja, quando todo o povo de Deus reunido, respondendo à convocação do ungido do Senhor, respondendo com culto, com sacrifício, com santidade, há uma clara resposta de Deus também. Há marcada a presença dele ali. O lugar de habitação dele finalmente é cheio da sua glória. Veja, o cronista, antes de falar disso, ele vai colocando alguns elementos constitutivos desse culto deles. Veja, eles cantavam uniformemente, não era cada um cantando uma coisa, um monte de música, um negócio desorganizado. Cada um cantava uniformemente, com decência, com ordem. Aqueles que, ele menciona também, aqueles dirigem o louvor, cantavam e louvavam o Senhor, não louvavam Salomão, não ficavam louvando o tempo deles, não louvavam a si como o povo escolhido, louvavam o Senhor, era centrado em Deus. E o conteúdo do culto, há uma citação do Salmo 136 aqui, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Benignidade aqui é um termo técnico importante, recebe. A misericórdia, a bondade, o amor pactual de Deus. Ele cumpriu as suas promessas. Ele é bom, sua benignidade dura para sempre. Nessas circunstâncias, o trabalho dos sacerdotes foi interrompido. Eles não conseguiram ficar lá dentro ministrando, porque tudo encheu-se da presença de Deus. Eles não poderiam permanecer em pé. Deus sempre esteve presente, mas o tema, tanto da arca quanto da nuvem, sempre foram temas privilegiados no Antigo Testamento para falar da presença de Deus. E se a arca fala da presença de Deus com clareza, em termos claros, que a gente consegue ler os termos do pacto que estão lá dentro dela, a nuvem fala do mistério de Deus, de fato. A nuvem fala de como Deus está presente, mas de uma forma inefável, enfatizando como Ele é inacessível, como Ele é santo, como que diante dele ninguém pode permanecer de pé. Ele está querendo mostrar ali que aquilo é dele. Que por mais que os sacerdotes estivessem oferecendo sacrifício, os sacerdotes falaram: não, peraí, Deus, eu não acabei aqui o terceiro ponto do sacrifício. Calma lá, tem que ter ordem, Deus. Não, interrompeu na hora. Ninguém conseguiu calar dele. O cronista e o historiador estão querendo nos ensinar que a ocupação da nova casa de Deus foi quase da presença de Deus. O propósito era deixar claro que a razão de ser do templo era Deus. Não eram os sacerdotes, não era Salomão, a beleza,
O que eles estavam fazendo, o que eles estavam ministrando, não era. Parece que é bem óbvio, isso é a casa de Deus, a habitação de Deus, Deus tinha que estar ali presente. Mas quantas vezes nos nossos cultos não é a presença de Deus em torno do qual giram todos os nossos esforços? Quantas vezes os nossos cultos, as nossas músicas, as nossas pregações, os nossos momentos com Deus giram em torno de nós? Gira em torno da nossa vontade, do meu eu, do meu querer, me dá, traz de volta, devolve. Achamos que o que importa é o que a gente pode fazer para Deus. Os sacerdotes estavam fazendo uma coisa muito importante ali, estavam fazendo o que a lei manda fazer, mas eles foram interrompidos, porque o governo não estava nas mãos deles. Há uma visão belíssima de João no Apocalipse, no capítulo 15, em que ele diz assim: e depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingindo com símbolos de ouro pelos peitos, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anos. João teve uma visão daquilo que Salomão e o povo experimentou ali de maneira temporária, fragmentada, que era um espelhamento do que acontecia lá no templo, onde Deus de fato habita. E enquanto eu e você não tivermos essa visão também, enquanto nós não tivermos a nossa visão corrigida pela beleza da glória de Deus, como dizia o J. Edwards, a gente sempre vai poder rapidamente esquecer e achar que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, que o que importa é o tempo de Deus, que as coisas sejam corretinhas, que elas sejam todas bem feitas. Na verdade, tudo gira em torno de Deus, a sua vontade, o que lhe agrada e não o que nos agrada. Feche seus olhos, vamos orar. Pedindo que o presbítero Guilherme faça essa oração.